Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou estudante do curso técnico de enfermagem na ETEC Filadélfia Gouveia Neto, em São José do Rio Preto. O vídeo de hoje vai ser um vídeo assim diferente do que eu já tenho trazido aqui no canal, porque eu vou contar para vocês a minha primeira experiência hospitalar como acompanhante. Eu já fiquei no hospital, hospitalizada, né? Eu tive que me hospitalizar para ganhar os meus filhos. Fiquei de acompanhante do meu filho, do meu marido, do meu pai. Mas assim, você tá como familiar ou até mesmo como paciente é completamente diferente de você estar como profissional. Então eu quero muito contar aqui para vocês como foi essa experiência como profissional. Lembrando que não tem nada a ver com a instituição de ensino, tá, gente? Todos os trabalhos que eu faço por fora do curso, geralmente eu consigo através dos próprios pacientes, que um vai indicando para o outro. Eu também consigo através de uma colega minha que é cuidadora de idoso e ela tá sempre me indicando ali pacientes. Então, vamos lá que eu vou contar para vocês como que foi a minha primeira experiência. O meu primeiro paciente era do sexo masculino, mais de 70 anos, seja idoso. Ele estava hospitalizado aqui num hospital da minha cidade. E nesse hospital, gente, ele tinha se agravado ainda mais o quadro dele, tá? Ele entrou como uma pneumonia, e aí ele ficou internado para poder fazer o tratamento dessa pneumonia. Porém, ele broncoaspirou e aí foi líquido ali para o pulmão, enfim, aí agravou um pouquinho mais a situação dele, e aí ele precisou ficar mais tempo internado. E quem estava cuidando dele, quem fazia o acompanhamento dele, era a esposa dele. Só que ela já estava ali há longos dias com ele, ela estava muito cansada. E, gente, ficar no hospital é cansativo. Por mais que às vezes você só fica ali sentada, né, com o paciente, você não dorme, você fica ali o tempo todo preocupado. Então, ainda mais ela que era família e tal. Então, ela estava assim muito cansada. E aí, os filhos dele decidiu pagar uma pessoa para suprir, né, para dar esse alívio para ela, que ela pudesse ir para casa, dar uma descansada, né, gente? E aí eu lembro até hoje que eu entrei numa sexta-feira à noite e saí numa segunda-feira de manhã. Ou seja, dei esse alívio aí pra ela no final de semana. Se bem que nem sei se ela descansou de verdade, gente, porque ela ficava o tempo todo perguntando como que ele tava, qualquer coisa ela estava disposta a voltar para o hospital se eu precisasse, se o paciente, no caso, precisasse. E assim, eu ficava o tempo todo falando pra ela, tá tudo bem, fique em paz, descansa, porque era esse o intuito, né? Ela ficar ali mais tranquila e ela conseguir descansar para que depois ela pudesse voltar para continuar cuidando do esposo. E assim, é uma querida, gente. Todos os pacientes que eu fiz atendimento, todas as famílias que eu peguei, graças a Deus até hoje, foram todos um amor comigo. Só esse paciente em específico, como ele estava assim, acho que bastante debilitado, ele estava sofrido, ele estava cansado. Na minha primeira noite ele xingou eu bastante, mas eu acho que também foi pelo fato de eu estar toda de branco. Eu ficava muito parecida com os enfermeiros ali do hospital e com os técnicos, né? E eu acho que ele me confundiu, gente, e aí ele me xingou muito. Mas eu vou contar aqui pra vocês o que foi que aconteceu, por que ele me xingou. E aí vocês vão conseguir compreender. Mas, assim, no geral, gente, todos os profissionais que entravam no quarto para fazer o atendimento, né, para prestar o atendimento ao paciente, eles me notavam ali, porque eu estava toda de branco, e aí eles perguntavam se eu já era da área, se eu ainda era enfermeira, se eu era técnico. Aí eu falava, não, mas eu estava estudando, aquela era a minha primeira experiência como profissional, que eu estava super animada. Alguns profissionais me ignoravam, né? Fingiam que eu nem estava ali, ignorava até o paciente, quem dirá eu, né? Não conversava nem com o paciente, me olhava, não estava nem aí para mim. E eu tentava conversar ali com eles, né, para entender um pouquinho o que eles estavam fazendo, ficavam em cima olhando e tal. Agora, eu tive uma profissional, eu não vou dar o nome dela aqui, obviamente, nem o nome da instituição, nem o nome de paciente, jamais vou expor ninguém, né, gente? Morro de medo de processo, mas eu lembro que ela foi assim tão amável comigo. Ela perguntou, né, se eu era da área da saúde, eu falei que eu estava estudando. Aí ela, ai, que legal, aonde você está estudando? Sabe, com interesse. E ela fazendo as coisinhas dela lá. E aí ela começou a contar, e ela falou assim, olha, você conhece a fulana de tal, a professora tal? A fulana de tal ainda tá lá?
e dando os nomes, eu falava, essa é a minha professora, essa aqui não conheço, mas pode ser que esteja aí outros módulos e tal. Aí ela, olha, vem cá, vem mais pertinho. Aí eu fui. Aí ela ia lá, olha, tá vendo essa medicação? Ela serve para isso e isso. Ó, tá vendo esse procedimento? Ele serve para isso e isso. Sabe, gente? Me pegou assim pela mão, falou assim, ó, você vai aprender isso lá no seu curso, você vai ver. Nossa, quando você for pro estágio, então, nossa, você vai amar. Mas olha aqui, sabe uma pessoa que gosta, que tá apaixonada ainda pela profissão? E ela ficou assim, super empolgada de me passar as coisas que ela tava fazendo ali. Gente, eu me recordo que foi o plantão inteiro dela. Ela ia lá para prestar atendimento e ela falava assim, ó, oh, vem aqui, você tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é para isso aqui é para aquilo, sabe? Super querida. E foi assim, acho que na segunda noite que eu tava lá, ela passou a noite inteira lá com a gente e assim, muito querida, gente. Mas a minha primeira noite, eu me lembro até hoje, foi um técnico, né? Um homem super jovem, um menino assim muito novo e recém-formado também, porque eu soube depois que ele estava ali, era o primeiro emprego dele e tal. Eu falei, nossa, que pena, né? É uma pena, a pessoa tá bem no começo, não tá nem cansada, não tá nem frustrada com a profissão e fazer esse tipo de atendimento. Mas ele prestou assim um atendimento bem ruinzinho para o paciente. Eu, mesmo sendo só estudante, consegui perceber isso e eu fiquei assim bastante triste, vou ser bem honesta com vocês. Ele foi fazer uma aspiração no paciente, feriu o paciente. Primeiro que ele chegou, nem se identificou, não falou nem pro paciente o que ele ia fazer, o paciente estava dormindo. E eu falei pro paciente, fulano, ó, o enfermeiro tá aqui, ele vai fazer tal procedimento. E sabe, o enfermeiro rindo, debochando e fazendo o procedimento, o paciente super agitado, nervoso, sabe? Não gostei muito não, gente. Mas é aquilo que eu falei aqui pra vocês já. Vai ter profissionais e profissionais, né? E depois eu conversei com outros profissionais ali da instituição. Ele teve algumas outras coisinhas que ele fez, tipo de debochar, dele conversar com o paciente falar uma coisa ele debochar, sabe? E virar o olho, tipo, rindo. E eu ficava com o olho desse tamanho, gente. Tipo assim, eu falo, meu Deus. Hoje, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu já teria dado umas cortadas nele, mas eu fiquei só com o olho desse tamanho. Só. Minha reação ficou em ficar com o olho desse tamanho, não fazia nada. E aí depois, quando outros profissionais veio, né, mudou o plantão e tal, eu comentei. Nossa, olha, aconteceu assim assim. E a pessoa fala, nossa, que horror. Uns davam atenção, falavam, não, mas esse tipo de procedimento não deve acontecer. Ah, mas o fulano é novo, é o primeiro emprego dele, ainda ele vai aprender. Eu falei, nossa, mas que triste e tal. Enfim, gente, eu tive essa experiência aí, bem, assim, complicada. Mas, no geral, gente, foi, assim, bem legal. Eu pude auxiliar no banho. Eu nunca tinha dado banho em ninguém, né? Aí eu me recordo que o enfermeiro pegou e falou assim, o técnico pegou e falou pra mim assim, você já deu banho? Eu falei, olha, só em boneco. Eu só tinha dado banho no boneco no meu curso. Assim, já dei banho nos meus filhos, obviamente, mas, gente, tô falando como paciente, né? Falei que eu não tinha dado banho em ninguém. Ele falou assim, ah, mas você acha que você dá conta? Eu falei, olha, eu não dei banho, porque eu tinha que tirar o paciente da cama, colocar ele numa cadeira de roda, levar ele pro banheiro, dar banho nele e tal. Ele tava com cheio de equipamento, ele tava com sonda de escala de demora, tava com sonda nasogástrica, cheio de acesso. Falei, meu Deus do céu, não vou conseguir sozinha, porque ele tava querendo que eu desse banho no paciente sozinha, porque ele tinha muitos outros pacientes para dar banho. Eu só tinha um, ele tinha vários, né? Falou isso. Aí eu abri o olho desse tamanho e falei assim, olha, eu posso até tentar, mas eu acho que eu não vou conseguir não, porque eu nunca fiz em pessoa. Aí ele pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, você me auxilia e você vai fazendo aquilo que eu for falando. Eu falei, ok. E aí foi feito dessa maneira, eu fui lá, ajudei ele no que eu podia ajudar, transferi o paciente para cadeira. Gente, como que vai transferir o paciente sozinha? Se eu tive que ajudar ele. Vocês olha, gente, olha, sinceramente. Mas enfim, fui, ajudei ele a transferir o paciente para a cadeira, aí eu, né, limpei a cama, coloquei um novo lençol. Perguntou, você sabe fazer a cama? Eu falei, sei, obviamente, que isso daí eu já tinha tido aula. Então, isso daí eu tinha confiança. Cama é cama, né, gente?
E aí eu fiz a cama ali do jeito que eu aprendi no curso, graças a Deus estava tudo certo. E aí eu fui no banheiro para poder auxiliar ele, ajudei e tal, naquilo que eu podia. E aí depois ajudei a preparar o paciente e voltar o paciente para a cama. E aí ele se foi. Mas, gente, ali foi a minha primeira experiência, assim. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E fiquei ali com o paciente durante todo o final de semana. O paciente, tadinho, super querido, gente, super educado. Só me xingou a primeira noite, né? Mas eu nem julgo ele, gente, eu também xingaria, porque eu acho que ele me confundiu com outro profissional, porque estava toda de branco. Mas, no geral, assim, foi uma experiência bem legal. Eu fiquei ainda em contato com a família até ele receber alta. E graças a Deus ele foi para casa e conseguiu se recuperar. Mas, gente, olha, você aqui, bem honesta com vocês, essas experiências não são recomendadas pelos professores. Por quê? Você vai ter contato com o paciente através do estágio. E lá no estágio você não vai estar sozinho, você vai ter um monitor de estágio, né? O seu professor ali o tempo todo do seu lado. Então, dependendo da situação que você estiver vivendo, você tem para quem correr. Agora ali eu estava sozinha, né? Eu não sabia. Aí eu vi uma situação que acho que qualquer um via que era errado, não soube me impor ali, falar, ô, para, você está fazendo errado, o paciente está machucando o paciente, você não percebeu que você está agredindo o paciente, né? Então eu não soube me posicionar. Então, imagina, gente, ai, é complicado, né? Mas assim, gente, no geral, eu gostei, sabe, de ter vivido essa experiência no hospital, porque me amadureceu muito e me fez assim olhar de uma forma diferente, ainda mais para a enfermagem, porque realmente é o que eu gosto, é o que eu quero. Eu tinha algumas sensibilidades em relação a cheiros, eu tinha algumas sensibilidades também em relação a procedimentos, eu tinha medo da aspiração, por exemplo, eu tinha muito medo da aspiração. E depois que eu vivi a experiência lá na aula, de aspirar um boneco, obviamente não tem nada a ver, não é nada comparado a um paciente real, mas eu vi outras aspirações em outros pacientes, sabe? E aí aquele medo, aquele apavoro que eu tinha, passou, entende? Então, eu tenho o lado bom e o lado ruim de todas as experiências que eu vivi até hoje. E assim, mas graças a Deus o bom prevalece e eu tô assim muito grata a Deus por cada experiência, cada paciente que passou pela minha vida. Mudou a minha pessoa, sabe? Melhorou a minha pessoa. E eu espero ter feito alguma diferença na vida deles também, da família deles. E é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Querem ouvir mais experiências, porque assim, eu cuidei de várias pessoas, tenho várias histórias aqui para contar. Deixe aqui nos comentários quais são os vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Se inscrevam se vocês não forem inscritos ainda. Compartilhe com a sua turma do seu curso, do seu estágio, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Fiquem todos com Deus e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!